aqui para a gente, mas tem esse trabalho que vem acontecendo exatamente para tentar organizar, né, dar essa revitalização ali para aquela região que é tão importante, tradicional e histórica. E a gente continua acompanhando também os dados da violência e da criminalidade, não só na região central, como na cidade como um todo e na região. Saíram os dados do mês de janeiro da Secretaria de Segurança Pública do Estado. A região de Campinas teve aumento de casos em relação a janeiro do ano passado em homicídios. Foram 17 registros este ano contra 15 o ano passado, isso pensando região. 8 em Campinas, um a mais do que no ano passado. Também teve casos de estupros que chamaram muito a atenção. São 122 registros aqui na região, 41 ocorrências aqui em Campinas. Também aumentou o número de furtos, 3.337. Antes era 3.241 casos na região. Ainda teve a questão de furtos de veículos. A gente falou aí, né, dessa ação lá no centro da Guarda para evitar, inclusive, a receptação e a localização também de veículos por lá. E o que a gente percebe que melhorou entre os indicativos de um ano para o outro foi o número de roubos, que está em 691, ainda assim alto, né? Mas no ano passado foi ainda maior, com 770 aqui na nossa região. A gente sempre traz esses dados das ocorrências, mas também tem sobre a produtividade policial. Se manteve o número de armas apreendidas aqui em Campinas, 21 ocorrências. Também teve o caso de porte ilegal de armas, 7 ocorrências, tanto no ano passado quanto neste. Mas quando se compara com região, aí já amplia um pouco mais. Em relação a armas apreendidas, foram 89 esse ano e 57 o ano passado. Em relação ao porte ilegal de armas, teve 7 a mais esse ano do que no ano passado. São muitos detalhes, mas é importante a gente entender um pouco mais, por isso nosso convite para o advogado Ruirilo Pedro de Magalhães, que é especialista em segurança pública, para essa conversa agora com a gente. Seja bem-vindo, Ruirilo. Bem-vindo também a todos vocês aí, especialmente a CBN. É interessante a gente analisar sempre esse comparativo, Ruirilo, porque tem, digamos, crimes sazonais? Sim. Esses dados estatísticos demonstram exatamente isso. Tem momentos em que o crime aumenta. Por exemplo, recentemente nós tivemos a época da pandemia. Então, houve um número menor de residência, de roubos também. Isso é questão de tempo, né? Agora, o básico, pelo que nós vimos, os dados estatísticos que você colocou, a mudança é pouca, a coisa oscila de 10% a 20%, demonstrando que a polícia continua trabalhando da mesma forma, talvez com um pouquinho mais de efetividade. Mas o importante é mencionar que a segurança pública é dever do Estado. Aí o Estado não é só o governo do Estado, é o governo federal, é o governo estadual e os governos municipais. Nós precisamos entender também que as polícias e a área de segurança pública combate os efeitos. As causas vêm de outras políticas, política educacional, política de saúde e, principalmente, essa política de urbanização. Nós colocamos aqui, você colocou aqui, que recentemente a Guarda Municipal entrou com um trabalho muito bom, muito oportuno, Centro Seguro, e isso já ajuda. Mas é necessário também a parte de urbanização do centro. Estão tentando revitalizar o centro. Mas, além de revitalizar o centro, é necessário também a atuação de órgãos sociais. A prefeitura teria condições, sim, de fazer um trabalho muito mais efetivo com relação a esses moradores de ruas, porque dali vem o tráfico, dali vem mortes, dali vem agressões, vem furtos ao comércio, eles acabam defecando na rua.
essa situação de ir e vir e também da internação compulsória tem que ser muito melhor analisada de uma forma, numa abrangência de toda a sociedade, e não só especificamente daquela pessoa. Isso é necessário até mudança de lei. Uhum. E aí, Então, aqui outros elementos para nós conversarmos. Sim. E o senhor falou muito a questão de entender também a causa, né, dessas ocorrências, para não virar só aquele termo que o pessoal usa de enxugar gelo, né? De analisar ali os dados, tentar amenizar a situação problemática, mas tem o que vem antes. E aí o nosso ouvinte coloca aqui que, além do centro, tem outros pontos da cidade em que tem a presença de moradores em situação de rua, também que são usuários de drogas, ocupando espaços públicos em praças, e aí os moradores não conseguem frequentar mais esses espaços por medo, é claro, né, e por receio, porque não sabe como lidar, inclusive, com esse público que está ali presente. Muito bem colocado. Por incrível que a gente possa esperar, mas eu escrevo de vez em quando nos jornais, falo aí com vocês, com a imprensa. Campinas, de há muito, está sofrendo dessa situação. Eu posso falar tranquilamente porque nós atuamos na secretaria e implantamos a Guarda Municipal no ano de 97 a 2000, nós estivemos na secretaria quando da implantação. Nós tínhamos uma atuação muito mais presente na área central e muito mais presente também por parte da Guarda Municipal em cima dessas pessoas. O que está acontecendo? Eles estão tomando cada vez mais força. A área central, com todo respeito, está à noite quase que impossível de se andar, porque é temerário. E coitado do comerciante que fica um pouco mais tarde, uma certa coisa, agora vem o inverno. Então, aquele cidadão que acaba indo fazer compras lá no centro também. Então, tudo isso tem que ser atacado. E quem pode atacar isso nesse momento, principalmente, o prefeito já colocou, é a Guarda Municipal, mas tem que ser constantemente, de maneira permanente, não deixar essas pessoas ficarem jogadas pela rua. Eles não podem ficar, isso não é direito. Isso, além de tudo, é uma displicência do poder público. Tem que tirar essas pessoas, evidentemente, sempre com auxílio da assistência social. Então, esse trabalho tem que ser, porque o ouvinte falou muito bem, isso está se alastrando. Uhum. Tem outros bairros aqui, o Cambuí, você pode verificar, mais próximos aqui do centro, a própria Nova Campinas já se ressente disso, e outros bairros aqui, Botafogo, a gente vai percebendo aqui essa atuação, que eles estão se expandindo, porque ninguém toma uma atitude mais firme com relação a esses moradores de rua. Atrás deles, muita coisa errada. E aí a gente, claro, está dando esse destaque aqui para Campinas, porque concentra, de alguma forma, o maior número de ocorrências, mas isso acaba também não sendo refletido em outras cidades do entorno, né, aqui na nossa região. Né, os ouvintes também se identificam quando a gente fala, né, da necessidade de ocupação desses espaços de maneira mais saudável. E aí o que falta, né? E a estrutura realmente de pessoal, é estrutura de materiais, né? Hoje a Guarda aqui, por exemplo, recebeu 100 armas, né? O quanto isso é importante ou não para conter a criminalidade? Bem, você entrou num assunto que relativamente é muito próximo a mim. As armas sempre são bem-vindas. Nós podemos falar isso porque, em 1997, quando a Guarda foi implantada, sequer os guardas podiam usar armas. Foi um trabalho muito forte da nossa gestão, do prefeito Francisco Amaral, da época, para conseguir armar os guardas municipais. Ninguém queria, a Guarda era uma novidade. Hoje, se vocês estão vendo aí, recebe sem armas. Tudo isso ajuda, sem armas ajuda, mas o que ajuda mais é um trabalho fixo, permanente da Guarda Municipal nessas áreas. Ela precisa atuar fortemente com relação a essas pessoas, junto com outras secretarias. Nas cidades próximas, como você falou, também elas estão se ressentindo, porque todo mundo começa a falar. Outro dia, não sei quem falou, mas em Los Angeles tem também, no Canadá tem também. Bom, mas isso não interessa, nós não podemos ficar trazendo os piores exemplos para Campinas e para a região. Há necessidade dos políticos
e das forças de segurança pública atuarem permanentemente nessas áreas, entender também o entendimento melhor com a magistratura e com o Ministério Público, trazer esse pessoal para um conselho integrado de segurança, a fim de que eles entendam que essas pessoas largadas, como ficam aí na área central, isso não é direito de ir e vir, isso não é internação compulsória. Eles têm que ser tirados dessa área com muito tato, com muito jeito, evidentemente, mas tem que levar para um lugar. Recentemente teve um vereador, aqui eu não vou fazer propaganda do nome, mas ele escreveu um artigo no jornal sobre uma fazenda terapêutica. E isso é necessário, fica muito mais barato para o município alugar, arrendar ou colocar lá médicos, uma série de coisas, para tratar desse pessoal, porque muitos deles merecem tratamentos. Alguns, infelizmente, eles não têm quase que razões na cabeça para entender o que está acontecendo. Então, essa é a situação de falar é internação compulsória, não é internação compulsória. Isso daí é para o bem daquele próprio cidadão e para o bem do restante da sociedade, inclusive do comércio e das pessoas que querem ir ao centro, porque às vezes é muito mais barato comprar no centro do que nos shoppings. Não dá para transferir também o problema, né? Só tirar de um espaço e alojar, digamos, em outro, né? Tem que ter esse envolvimento de vários setores para poder dar um apoio mais efetivo para essa população nessa condição. Mas eu queria ainda aproveitar que a gente tem um tempinho final para poder falar das ocorrências de estupro, que isso vem aumentando, né? A gente vem acompanhando esses casos e entender um pouco mais também, porque aí não é nem o fator policial em si, né, envolvido na segurança, mas de ter a coragem de fazer a denúncia. Exatamente. Nós podemos observar que tem aumentado o número de ocorrências. Isso se deve ao trabalho da Delegacia da Mulher, de setores de defesa da mulher. Tem muitas mulheres que fazem um trabalho excelente nesse sentido, pedindo para que não deixem de registrar ocorrência. Mas o fato é o seguinte, você falou bem, isso aí não depende só da área de segurança pública, depende depois, é claro, da Polícia Civil fazer um inquérito policial bem feito para que essa pessoa acabe sendo presa. Agora, mas antes disso, é necessário a educação, é necessário ter uma vigilância com relação, porque a maioria desses casos acontecem dentro da própria casa. Às vezes são padrastos, ou são irmãos, ou são alguns amigos, não se sabe, não vou afirmar quem são, mas a experiência diz isso. Então, é um trabalho que tem que ser feito e as pessoas devem, sim, registrar a ocorrência e os pais ficarem atentos com qualquer situação. Quando os pais não estão atentos, a sociedade deve ficar também. Então, essa sociedade toda tem que atuar nesse sentido para evitar, porque o estupro é uma situação que a pessoa se aproveita, faz a quatro portas ou no escuro. Então, são situações que a polícia, muitas vezes, não tem como impedir isso. Mas dentro de casa, há, sim, essa possibilidade. Precisa ficar de olho se tem muita gente dentro de casa que se comporta de maneira errada e até criminosa. Ruirilo Pedro de Magalhães é advogado especialista em segurança pública. Agradeço imensamente a participação aqui na programação da CBN. Eu é que agradeço a você, a essa oportunidade. Esse trabalho da imprensa é muito importante. Oxalá nós tenhamos cada vez mais essa fiscalização por parte da imprensa, que ajuda muito no combate à criminalidade. Obrigada e até uma próxima.